Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre, nos fazendo prosperar espiritualmente no seu conhecimento, na sua graça maravilhosa. Meus amados, vamos ao nosso estudo diário de hoje. Essa semana estamos estudando sobre quem é Jesus para João. Seria Jesus para João uma pessoa divina? Não seria um ser humano, seria alguém divino? Seria alguém de natureza divina e não de natureza humana? Ou seria o próprio Deus? Quem é João? Quem é Jesus para João, melhor dizendo? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Vamos então à pergunta 5. A primeira pergunta de hoje, na terça-feira, que diz assim: a raça humana, para ser salva, deveria se alimentar do exemplo, né? Exemplo, a carne é uma tipologia nesse contexto, né? Do exemplo de um Deus ou do exemplo de um homem? Para ser o nosso exemplo de fidelidade, para ser o nosso exemplo de obediência, será que Jesus tinha que ser um Deus? Ou tinha que ser um homem? Né? Parece uma pergunta um pouco simples, mas é uma pergunta necessária, lógica e oportuna para se compreender o verdadeiro plano da redenção. Né? Se eu não compreender esse detalhe, obviamente eu vou ter dificuldade para compreender o plano da redenção, que é a maior revelação sobre o amor de Deus e sobre o amor de Cristo. Pois bem, então vamos ler aqui o verso que está no livro de João, capítulo 6, o versículo 53, que diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Olha que coisa, que linguagem tipológica, que linguagem simbólica, que linguagem espiritual Cristo está usando aqui de forma assim de forma impressionante, né? Porque é o que ele vai fazer lá na Santa Ceia, lá com os discípulos. Quando ele, na companhia dos discípulos, ele vai dizer assim, ó: comam este pão, minha carne, bebam este vinho, meu sangue. Então, quando ele diz aqui, ó, que para que os discípulos tenham vida neles mesmos, eles precisavam fazer isso. Olha que frase que Cristo disse aqui, ó: para que vós tenham vida em vós mesmos. E aí, quando nós lemos isso, aí fica bem explicado o que nós já estudamos lá do livro capítulo 5 de João, versículo 26, quando Cristo falou assim, ó: assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim ele deu também ao Filho que tivesse vida em si mesmo, né? Aí há alguns ensinadores precipitados, né, que dizem assim, ó: tá vendo? Jesus Cristo, ele é Deus porque ele tem vida em si mesmo. Jesus é Deus porque ele tem vida em si mesmo, ele tem uma vida original. Alguns dizem, né? Como se a vida original, se a vida dele já se originou de Deus? A vida original tem Deus o Pai, que deu a ele ter a vida em si mesmo. Então, ter a vida em si mesmo significa ser Deus? Pois é, se assim for, a gente tem um problema grave aqui, ó. Porque Jesus Cristo está dizendo aqui que nós também, seres humanos, teremos vida em nós mesmos. Tem duas partículas condicionais aqui. Se a gente comer da carne de Cristo, da carne é uma coisa, carne é algo que está intrinsecamente ligado à natureza humana. A terminologia carne, o termo carne, está intrinsecamente ligado aqui nessa linguagem à natureza humana. E não é qualquer natureza humana, é a natureza humana em semelhança de carne pecaminosa, né? E dessa forma foi que Jesus veio a este mundo.
O Filho de Deus veio em semelhança de carne pecaminosa. Está lá em Romanos capítulo 8, verso 3. E essa era a única forma dele vencer o pecado, ser o nosso exemplo, e ainda destruir Satanás, o reino de Satanás. Tinha que vir a nossa semelhança. Pois é o que a Bíblia ensina de forma clara. Então, quando Cristo diz, vocês precisam comer da minha carne, ele está dizendo claramente, vocês comer aqui na Bíblia, comer, significa, por exemplo, examinar e estudar com grande profundidade sobre a carne de Cristo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus mesmo disse a Satanás assim, ó, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Ele está dizendo assim, ó, o homem não vive só porque come pão, mas ele precisa comer a palavra. Ele compara o alimento pão com o alimento palavra, não é isso? Então, quando ele diz aqui, ó, vocês precisam comer a carne do Filho do Homem, ele está dizendo, vocês precisam estudar, comer mais esta palavra, comer a carne do Filho, estudar mais sobre o Filho do Homem. Sabe qual é o problema? É que durante mais de 1000 anos, a igreja medieval e esta igreja, as filhas dela, a igreja evangélica de hoje, tem estudado apenas o Filho Divino, tem desprezado o estudo sobre Jesus Cristo, o homem, Jesus Cristo, Filho do homem. Cristo está dizendo, vocês só vão ter vida em si mesmos, vocês só vão ter luz em grande proporção, compreender a palavra de Deus, compreender a obra de Cristo, quando vocês comerem a minha carne, quando vocês estudarem sobre eu humano, Jesus Cristo, ser humano, carne. Se as pessoas têm dificuldade de entender o que é carne, comece a estudar o livro de Paulo, Romanos, a carta aos Romanos, quando Paulo faz do capítulo 6, 7, 8, 9, ele faz uma dicotomia entre carne e espírito. Né? Carne tem a ver com a natureza humana. Cristo está dizendo, olha, sabe onde é que está a vida mesmo? O conhecimento para a vida é quando você conhece o Filho do Homem, o Filho de Deus na natureza humana. Ele não diz, aqui, ó, claramente aqui para você dizer assim, olha, vocês têm que comer o Filho unigênito. Vocês têm que se alimentar do Filho divino. Ele não diz isso, não. Ele fala do Filho do homem, claramente falando da sua natureza humana, unicamente humana, né? Sem filosofismos. E ele diz ainda mais, além de comer, se alimentar da carne do Filho do homem, ele ainda diz que é necessário também beber do seu sangue, né? Do seu sangue. Beber, na verdade, seria assimilar o conhecimento do Espírito. Carne é aquilo que você vê por fora. Então, você vê a carne, o corpo de alguém, né? Você vê que todo ser humano é de carne. Você olhando para os braços de alguém, para as pernas de alguém, para o rosto de alguém, você vê a carne. Agora, o sangue não. O sangue é algo que está por dentro da carne. É algo que está interno. Então, quando Cristo diz, vocês precisam beber do meu sangue, ele está falando que nós precisamos ter o seu mesmo espírito. Sangue está vinculado ao espírito? Vamos perguntar a Cristo. Quando Cristo estava na Santa Ceia, que ele ia tomar ali o vinho, que era símbolo do sangue, da mesma cor do sangue, líquido como o sangue, ele falou assim, ó, este vinho, o fruto da vida, é o sangue da nova aliança. Olha que coisa linda. E o que é a nova aliança? O Espírito. Né? O que diz Paulo no livro de Hebreus, capítulo 8, eis que eu farei uma nova aliança com o meu povo de lá, né? E eu colocarei as minhas leis em seu espírito. Então, a nova aliança é uma compreensão espiritual, é uma atuação do Espírito de Deus, ou Espírito de Cristo, o Espírito de Deus através de Cristo, em nós, nos fazendo compreender coisas espirituais profundas, como nós estamos aqui fazendo esse exercício espiritual para compreender esta palavra de Cristo maravilhosa. Então, Jesus Cristo aqui deixa bem claro que nós, para termos vida em nós mesmos, ou seja, assim como Cristo, né, recebeu o poder de ter a vida em si mesmo, nós recebemos a salvação, nós podemos morar no reino de Deus, no eterno reino de Deus, é necessário que nós comecemos a estudar
a examinar com grande profundidade, que nós nos debrucemos na palavra de Deus para estudar sobre Jesus, o Filho do Homem. Eu sugiro que cada um de nós comece a pesquisar aonde tem o termo Filho do Homem na Bíblia, faça uma pesquisa e estude. Mas não leia rápido, não. Examine esse assunto, porque é um assunto que vai abrir as portas para o homem compreender quem é Jesus Cristo, quem é Deus, o amor de Deus, o amor de Cristo e o grande plano da redenção para nos salvar. Continuando, vamos aqui, meus amados, para a próxima pergunta, a pergunta número 6, que diz assim: por que Jesus recebeu o poder para julgar os homens? João, capítulo 5, versículo 27, diz assim: e deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Ora, quem está falando aqui é Cristo, está falando dele na terceira pessoa. Nos evangelhos são mais de 120 vezes que Jesus fala dele na terceira pessoa. Se não me falha a memória, 123 vezes, se não me falha a memória. Então, mais de 100 vezes Jesus Cristo, só nos evangelhos, obviamente, ele se refere a ele sempre na terceira pessoa. Quem está falando aqui no capítulo 5 é Cristo. Ele está fazendo um grande discurso contra uma falsa alegação dos fariseus contra ele, que está o acusando de ser um transgressor do mandamento do sábado e que ainda estavam acusando de ele estar cometendo uma blasfêmia por se igualar a Deus. Cristo não disse que era igual a Deus, disse que era filho de Deus. Aí eles deduziram, como muitos teólogos hoje, cometendo o mesmo erro dos fariseus, Cristo diz uma coisa e eles deduzem outras. Como é que os teólogos, com o mesmo espírito cego dos fariseus, fazem hoje? Eles começam a filosofar. A Bíblia não diz assim, ó, filho de peixe, peixinho é. Mas eles dizem, né? Eu lembro de um ditado da Idade Média, no século XI, XII, que um grande filósofo da Igreja Mãe, como chamam aí, disse, filho de peixe, peixinho é. Então, eles deduziram isso. Mas a regra deles é uma regra tendenciosa. São frases perigosas. Porque Jesus Cristo, quando diz que é filho do homem, 100% homem, aí essa regra não vale para filho de peixe, peixinho é. Vejam só o desequilíbrio. Como é que é essa teologia cega baseada em filosofia? Se na Bíblia tivesse esse termo, filhinho de peixe, peixinho é, então nós seríamos obrigados a colocar justamente esse termo para o Jesus que é filho de Maria, o Jesus que é filho do homem, o Jesus que nasceu do ser humano, né? Ele nasceu do ser humano, ele seria chamado filho de Deus, mas de fato e de verdade, o Jesus é filho do ser humano, o filho unigênito anterior, antes de se esvaziar para vir como Jesus, esse sim era divino, filho do Pai, gerado do próprio Deus, é outra conversa. Mas Jesus, o ser que recebe o nome de Jesus, ele é um ser humano, filho de Maria, se esvaziou da divindade para vir como ser humano, para ser o nosso exemplo, para expiar os nossos pecados, para sentir na própria pele toda a nossa dificuldade, para se tornar o nosso perfeito advogado, o nosso perfeito intercessor diante de Deus, para transmitir a Deus com precisão todas as nossas dificuldades, para que a justiça de Deus, incrementada, vamos dizer assim, que a justiça de Deus não só incrementada, mas repleta, coberta da sua misericórdia, pudesse atender os seres humanos em todas as suas dificuldades, atendendo às suas necessidades mais profundas. E essa é a beleza do plano da redenção. Então, quando Cristo diz assim para nós, olha, o Pai deu poder
ao Filho do Homem, para ele exercer todo o juízo sobre os seres humanos, porque ele também é humano, porque ele é Filho do Homem. Veja que o texto não diz, o Pai deu a Jesus todo o poder para ele julgar, porque ele é um Deus, porque ele é um divino, porque ele morreu na cruz, porque ele ressuscitou. Não, ele vai julgar, este mérito de julgar, ele vai conquistar, porque, como ser humano, ele viveu sem pecar. Então, logo, se alguém disser, Jesus, eu quero que o Senhor me salve, porque eu sou um pobre coitado ser humano, e eu só posso viver pecando, eu não consigo viver sem pecar. Aí Cristo falou, olha, eu tenho toda a autoridade de lhe julgar, porque eu fui um ser humano e vivi sem pecar. Por isso que ele tem essa autoridade, né? Além de ter essa autoridade, e sendo exemplo para nós que é possível viver sem pecar, o próprio apóstolo João vai dizer em 1 João 3, que aqueles que estão em Cristo, ou seja, se Cristo estiver na sua mente, ele diz, não peca. Provando claramente que Jesus nunca pecou, aquele Jesus que foi ungido com o Espírito de Deus, Jesus o Cristo, nunca pecou, e se esse mesmo Espírito de Cristo estiver em nós, a gente vive também sem pecar. Embora algumas igrejas tendenciosas, populistas, né, tentando agradar os ouvidos de alguns membros que querem viver no mundo, pecando, fazendo tudo que não presta, elas dizem assim, não, o ser humano não pode viver sem pecar. Todo ser humano tem que pecar, porque ele não pode ser o santinho do pau, que começa a criticar, né? Mas a Bíblia diz categoricamente, se eu deixar de reconhecer isso, eu estarei praticamente dizendo que a obra de Cristo foi inválida, que Cristo perdeu o tempo aqui, que o exemplo dele não serviu, que a sua obra não nos alcançou, né? Então é muito importante que nós entendamos esta verdade. Cristo precisava ser 100% humano, como a Bíblia diz, que em tudo ele foi tentado igual a gente, né? Segundo os seus irmãos, que ele era igual a nós em tudo, como diz a Bíblia, ele, como seus irmãos, ele tinha carne, tinha sangue. Toda essa linguagem está muito bem descrita ali em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, versículo 17, Hebreus 4, versículo 15, Hebreus 5, versículo 8, 9. Então a Bíblia descreve com grande clareza sobre a natureza de Jesus Cristo, né? 100% humano, porque amou tanto a humanidade que se esvaziou da sua divindade para vir como um semelhante a nós, em natureza igual a gente, em caráter não era igual ao caráter, porque o caráter se constrói, né? O que é que diz a Bíblia sobre o caráter de Cristo lá em Lucas, né? Lucas 2, 58, 2, 52, não estou lembrado aqui, quando ele diz que crescia o menino, Jesus, em estatura, ou seja, crescia fisicamente como toda criança, em sabedoria, ou seja, em conhecimento e em graça. Já imaginou um Deus crescer em conhecimento? Se eles dizem que Jesus era onisciente, onipotente, onipresente, como é que alguém cresce em conhecimento já sendo o onisciente? Ou seja, o único que detém toda a ciência. Já imaginou que contradição terrível? Pois é. E o pior de tudo, como Jesus veio como um nosso semelhante, é que ele cresceu também em graça. A graça é um favor imerecido dado apenas à raça humana caída. Olha só a condição que Cristo veio. Como é que Cristo cresceu em graça? Como é que ele precisou crescer na graça? Essa resposta, os teólogos de hoje ficam gagos. Não tem resposta para isso, é um texto claro. Ora, quem é que carece da graça? Somente a raça humana. Cristo crescia em graça. É o que está lá. Ora, se existe algum teólogo honesto que vai provar na Bíblia que Jesus aqui na terra, na condição de homem, era um Deus, ele precisa explicar convincentemente, em textos claros e diretos, em dezenas de textos como esse, que Jesus, por que Jesus não era um ser humano igual a nós, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, referente à natureza humana. Em relação ao caráter, ele
teve um caráter aperfeiçoado, vivendo sem pecar toda a sua vida, né? Sem cometer pecado, como diz o livro de Hebreus 4,15, né? Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, essa é a diferença de Cristo para nós, né? Ele nasceu de uma pecadora, então hereditariamente ele herda essa humanidade pecadora sem cometer pecado. Então, a sua natureza é de um ser humano pecador, mas, como diz a Bíblia, ele viveu sem pecar, mostrando que eu e você, seres humanos pecadores, ao receber o Espírito de Cristo, ao ter o caráter formado e educado no Espírito de Cristo, a gente também pode viver sem pecar. Do contrário, Jesus Cristo jamais poderia ser o nosso exemplo. Jamais poderia ser o nosso exemplo, como ele mesmo disse, como Paulo também diz, ele é o nosso exemplo. Ele não é o padrão. Se ele fosse 1% divino, já não era mais meu exemplo. Se ele fosse um ser divino, não pode ser meu exemplo. E se fosse um Deus, pior ainda, jamais poderia ser o nosso exemplo. Então, tudo isso que está sendo falado aqui, está dizendo que Cristo vai exercer todo o juízo para nos absolver ou para nos condenar, porque ele foi um ser humano como a gente. Então, ele, quando abrir a boca e disser, você está salvo, ele tem toda a autoridade para isso, porque foi um de nós. Se ele disser, você está condenado, ele tem toda a autoridade para dizer, porque ele viveu sem pecar. E não adianta eu dizer, eu pequei, mas porque eu era pecador. Não, não tem isso não, porque Cristo veio numa condição muito inferior a muita gente. Numa situação muito complicada de pobreza, de discriminação, sem recursos, sem estudo, sem muita coisa, e criado numa cidade toda marginalizada, poderia ter escolhido o mundo da criminalidade, ser um salteador e tal, mas ele viveu uma vida sem pecado. Esse é o nosso exemplo.